Olá, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje você vai aprender a fazer vasinhos práticos e simples para os seus dioramas. Os materiais são muito fáceis e acessíveis. Vamos conferir? Então, os materiais que você vai precisar é papel craft, lápis, uma tesoura, uma lixa de unha, um pincel, algumas tintas. No caso aqui eu vou usar essa cor de cerâmica e essa telha, mas você pode usar a cor que você quiser. Eu tô fazendo essa cor porque eu gosto que pareça com barro. Um tipo de massa, né, ou essa pasta para modelagem para usar na tinta. Pode ser também gesso, pode ser um pouquinho de massa corrida, massa acrílica, pode ser rejunte, o que você tiver, tá? Cola branca e o papel. No caso, você pode usar um que se assemelhe ao papel craft, porque esse aqui é de 300 gramas, ele é mais resistentezinho, mas você pode usar um parecido com esse aqui, certo? Para os vasinhos, eu cortei aqui alguns moldes nesse formato, que é muito simples. E aí, você corta vários tamanhos que você queira, certo? Ó, essas marcações aqui é para indicar o tamanho do vasinho que você vai querer modelar. Por exemplo, se você quiser um vasinho desse tamanho aqui, você vai saber que vai precisar de um papel, de um corte desse tamanho aqui, certo? E se você quiser um vasinho mais larguinho, você vai saber que vai precisar de um formato, um molde desse, entendeu? As medidas, você fará mais largo aqui quando você quiser um vaso mais alto, certo? Tipo assim. E se você quiser um vasinho bem baixo e pequeno, você diminui a altura aqui e o tamanho aqui, mas o molde vai ser sempre o mesmo para todos, certo? No caso aqui, você pode fazer um vasinho nesse tamanho aqui e pode ainda fazer ele menorzinho ainda, certo? Bem pequenininho. É só puxar o papel para trás e cortar o tamanho que você vai querer, entendeu? É muito simples. Eu vou cortar um aqui para vocês. Você vai precisar de um lápis para fazer só uma pequena demarcação. Eu vou pegar esse formato aqui. Olha, ele é bem simples de fazer. É como se fosse assim uma golinha de uma roupa, certo? Você vai colocar assim. Se você não tiver, não tenho nenhum tipo de molde. Sim, você desenha ele no papel primeiro. E você vai, não precisa imprimir. Eu tenho que imprimir um molde. Não, às vezes você consegue fazer com o que você tem em mãos, certo? Você vai desenhar, vou desenhar aqui para vocês, ó. Você vai desenhar assim, alguma coisa parecida com uma gola de roupa, assim. Aí você vai cortar isso aqui. E vai ficar tipo assim, certo? E aí, o papel, geralmente, ele é meio durinho, né? Porque para ficar um jarrinho resistente, você vai ter que usar um com a gramatura mais alta, né? Então, você vem aqui para deixar ele bem fácil de manusear. E você faz assim com a tesoura. Às vezes rasga. Como esse aqui tem a gramatura bem alta, 300 gramas, então você tem mais chance de modelar ele e não rasgar.
Depois de feito isso, você vai aqui, ó, e você vê o tamanho do vasinho que você vai querer. Se você vai querer nesse tamanho, ou se você vai querer menor, certo? E aí você vai cortando e vendo qual o tamanho que você vai querer fazer, certo? Tem uns menores ainda do que esse. Então, eu vou pegar aqui um modelozinho aqui de aqui, certo? Para nós fazermos. Então, nós vamos passar uma colinha aqui. E eu esqueci de falar, nós vamos precisar também de clipes para ou grampo de cabelo que você tiver, para você apertar aqui na hora de passar cola, que usando a cola branca, ela não cola rapidamente, mas você colocando o clipe não demora muito. Você também pode usar a cola instantânea, certo? Usar a cola instantânea e aí você segura aqui, certo? Pode até virar aqui, colocar o dedo assim. Pronto. E aí vai ficar nesse formato aqui. Não se preocupa se vai ficar um vínculo, se tá amassado, se tá torto, se tá mal cortado, porque aqui ainda vai massa com tinta e ainda vai ser lixado. Então, o processo deixa ele simplesmente perfeito. Vamos colar mais um. Vou pegar aqui esse moldezinho aqui. Eu demarquei aqui esses riscos aqui para indicar, né, como eu já falei, o tamanho que eu vou querer o vasinho. Se eu quiser assim, desse tamanho, eu colo aqui, e se não, se eu quiser maiorzinho, certo? Eu vou fazer ele mais larguinho, assim, no tamanho de um vasinho maior. Aí a gente cola aqui. Fecha. Assim. Dá uma fechadinha, coloca um clipezinho ou alguma coisa que você tem aí para segurar, certo? Pronto, e deixa secar. Quando tiver secado a cola, eu trouxe esse aqui adiantadinho, já colado, ó, e você pode ver que ele não tá todo acabado, com acabamento bom, porque aqui vai lixa ainda. E depois que você colar, você pode vir com a tesoura aqui, ó, cortar rebarbas, certo? Se você estiver achando que passou algum pouquinho, alguma coisa, você acerta, ok? Aqui no fundinho dele, você vai passar uma lixinha assim, certo? Você vai lixar só pra ele ficar bem direitinho quando tiver assim numa base, certo? E aí você passa um pouquinho de cola aqui no fundo, certo? Você passa cola aqui, pega o mesmo papel, né, craft, no caso aqui, e você coloca aqui e deixa secar, certo? Eu já trouxe aqui uns adiantadinhos aqui, vou escolher um pra... Ó, o tamanhozinho desses. Olha como fica. Certo? Aqui no caso, esse aqui já tá colado. E aí, eu vou mostrar como é que coloca aqui o acabamento de cima, certo? Para colocar o acabamento de cima, você vai precisar de uma tirinha de papel bem fina, que você mesmo corta sem a ajuda de régua, de estilete. Por quê? Porque você vai usar lixa, certo?
E o acabamento vai ficar muito bom. E depois que passar a massa, ainda, a massa com a tinta ainda fica muito melhor, certo? Aí você vem aqui e faz a mesma coisa que você fez com o molde do vasinho. Ó, se for um papel resistente, não vai rasgar de jeito nenhum, né? Mas se for um papel assim mais frágil, você vai fazer bem devagar, certo? Mas no caso aqui, como é um papel craft, não é? Ele é bem resistente. Aí você deixa ele assim, bem molinho, né? E aí você bota aqui no vasinho aqui, ó. Passa uma cola. Você passa uma cola aqui. E aí você vem aqui com papelzinho, ó. Coloca aqui. Procura encontrar essa parte aqui nessa parte aqui do vasinho, que foi colada aqui, ó. Pra ficar com acabamento ainda melhor, certo? Aí você gira aqui, faz isso aqui. E aí segura aqui, né, no caso. Você segura aqui. Dá um cortezinho aqui, porque você já sabe mais ou menos, né? Vamos vir aqui para ficar o acabamento bem direitinho. Aí você nota que ficou maior aqui. E aí você vai cortando, certo? Até ficar só uma pontinha aqui. Agora acho que deu. Deu. E aí você coloca um clipezinho. Você coloca um clipezinho aqui de novo, certo? Para não soltar enquanto a cola gruda bem. Você vem aqui com o clipe, coloca o dedo assim para facilitar. E você vem aqui com o clipezinho. Pronto. Não se preocupa se amassar, porque depois ele desamassa. E ele fica maravilhoso, olha. Olha como é que fica depois do trabalho todo completo. Olha. Viu? E a lixa dá um acabamento perfeito. E depois que você terminou de fazer toda a colagem e que secou, né? Você recortou, colou, certo? Aí você vem aqui com a tesoura e tira esses excessos aqui nessa posição da tesoura, nunca assim, porque se fizer assim, vai cortar o fundo. E se você deixar na tesoura reta, você não corre esse risco, certo? Você sempre encosta a tesoura no vaso e vai cortando para fora, certo? Nunca para dentro assim, sempre assim, nunca assim, para não correr o risco de cortar o fundo. Aí depois que você corta, você nota que ainda o acabamento não tá bom, né? E aí você vem aqui com a lixa e dá uma lixada, certo? Ao ponto de deixar ele todo redondinho, né? Você nota que as imperfeições vão sumindo. E o vasinho vai ficando com um formato maravilhoso. E aí você vem aqui, ó, naquela parte lá
do acabamento de cima. E aí você também acerta essa parte. Nesse caso aqui, soltou um pouquinho a coisa da cola, mas... Deixa eu pegar aqui outro vasinho aqui. Deixa eu pegar um desse aqui. Ó, corta aqui, certo? Deixa eu mostrar nesse aqui que tá colado. Você vem com a lixa aqui e também passa aqui nessa região aqui. Ó, certo? Como ficou o acabamento? Você quase que tira toda a marca, né, da emenda aqui da cola. Olha como fica. E ainda vai aqui a tinta, a massa, né? Ó, você lixa todo ele. Ó. Certo? E assim, depois que você lixar todo ele vai ficar assim, né? Todo lixado. Esse daqui eu fiz com uma tinta mais clara, mas ele fica com esse acabamento aqui. E agora, nós vamos passar para a parte da pintura. Depois do vasinho devidamente lixado, note que ele fica bem, com aspecto bem realista. Aí você vai pegar um pouquinho de cola, certo? Pode ser cola branca qualquer. Um pouquinho de massa, pode ser... Essa pasta aqui para modelagem eu vou usar porque ela tá aqui comigo perto. Eu vou usar essa pasta aqui, mas pode ser um pouquinho de massa acrílica, massa corrida, certo? Ou um pouquinho de rejunte, um pouquinho de gesso, certo? E você vai escolher a tinta da sua preferência. No caso, eu vou escolher essa marrom aqui, essa telha. É telha? Vou escolher essa cor aqui e também tem a cor cerâmica também, que fica numa cor muito boa, mas você escolhe a cor da sua preferência, certo? Aí você vai pegar aqui, na proporção de 1 para 1, né? Um pouquinho de cola, um pouquinho de massa, um pouquinho de tinta. E você vai misturar, certo? Aqui assim, eu vou fazer pouco porque eu vou pintar só um vasinho, certo? Aí pega aqui um pouquinho de massa, certo? Aí um pouquinho de tinta e mistura. Essa massa aqui, ela dá bastante resistência no vasinho, depois de seco. Se ficar claro, você vai adicionando mais. Se você quiser que fique num tom mais claro, você coloca pouca tinta e assim por diante, certo? Aqui você vai pintar o vasinho primeiro por fora e depois que ele secar, você pinta por dentro, certo? Depois que você fizer esse processo aqui, você coloca ele num papelzinho emborcado para secar. E quando ele secar, aí você pinta por dentro, certo? Depois que ele estiver totalmente seco, ele vai ficar assim. Nesse acabamento aqui e nesse aspecto aqui com essa cor marrom. Mas aí, se você não quiser essa cor e quiser envelhecer ele, deixar ele com aspecto assim mais realista, você pega uma lixa, né? E dá uma lixada nele para obter um aspecto assim mais envelhecido. Eu prefiro nessa cor mais opaca. E depois de todo ele lixado, ele vai ficar
desse jeito aqui e nessa cor, certo? E se você quiser aprender sobre os suportes para vasinhos, você clica no vídeo aqui que eu vou deixar nos cards, certo? Para que você confira lá. Obrigada por assistir o vídeo e até a próxima dica.